Glória a Deus, meus irmãos. Graça e paz. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem aí? O som tá ok? Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom. Aleluia. Como vocês estão? Essa semana é uma semana de muita alegria ao nosso coração. É uma semana onde nós temos visto a bondade do Senhor e nos alegramos por isso. Glória a Deus. O Senhor é bom. Aproveita aí enquanto as pessoas estão entrando aí e já envia esse link aí para alguém. Faça aí uma lista de transmissão. Amém, Adriana. Jesus é bom. Diguinha, Deus abençoe. Laninha, Jô. Glória seja dada a Jesus. Envia para algumas pessoas aí para que a gente possa dar início aqui ao nosso culto para a glória de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos se você puder. Coloque a mão no seu coração. Pai, nós te agradecemos, ó Jesus, por mais esse dia, por mais essa noite. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, por todo o teu amor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Que em nome de Jesus Cristo, que o Senhor tenha total liberdade, ó Deus, para fazer e para realizar todos os teus feitos em nós e através de nós. Que o teu Espírito Santo encontre liberdade em nós. Que o Senhor possa nos purificar essa noite, ó Deus, para que possamos ficar ainda mais semelhantes a Cristo. Para que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo. Para que os nossos pensamentos sejam elevados e possamos ter a mente de Cristo, a postura de Cristo. Para que possamos viver exatamente tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoa, Deus, cada uma dessas vidas, cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, cada casa, cada família, cada lar, seja tocado essa noite pelo Teu Espírito Santo. Vá de encontro a eles, ó Deus, com muito poder e autoridade e muda a nossa vida. Nos envolva no Teu ambiente, ó Pai, de glória, para que possamos ser transformados de glória em glória, assim como diz a Tua palavra. O Senhor tem total liberdade em nossos corações e em nossas vidas. Não nos deixe, Senhor, irmos ou voltarmos para o nosso lugar da mesma maneira, mas que possamos ser completamente transformados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus. Abra aí a sua Bíblia em Gênesis. Gênesis capítulo 2. Deixa eu fixar aqui. Gênesis, capítulo 2, versículo 4 e 5. Graça e paz, amados, a todos vocês que estão entrando aí, que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês. Gênesis, capítulo 2, versículo 4 e 5. Nós vamos fazer a leitura desse texto. Está escrito assim: esta é a história das origens do céu e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Amém? Esta é a história das origens do céu e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo.
Nós aqui quando lemos isso, nós vemos, né, que Deus, ele é tão lindo e tão companheiro do homem, que não havia nenhuma planta do campo na terra, porque nenhuma erva do campo tinha ainda brotado. Porque o Senhor não tinha feito chover sobre a terra, e nem havia homem para lavrar a terra. Por que nós lemos aqui que fala da origem, de onde foi criado céus e terra? E Deus não tinha deixado criar nenhum tipo de árvore, nada tinha brotado, nada tinha sido feito ainda. E por quê? Porque Deus é tão lindo e tão companheiro do homem. Porque Deus é nosso companheiro, Ele ainda não tinha deixado brotar nada no campo, nenhuma erva do campo tinha ainda brotado, porque o Senhor não tinha feito chover, e nem havia homem para lavrar a terra. Por que Deus não tinha feito chover? Porque não havia a erva brotado ainda. Por que Deus criou, fez a origem do céu e da terra, mas não deixou nada brotar, não deixou a erva brotar, não deixou a chuva cair? Por que Deus fez e não permitiu que essas coisas que hoje para nós é natural, por que Ele não permitiu que na origem de tudo, na origem da criação do céu e terra, essas coisas teriam acontecido? Por que Ele não deixou? No próprio versículo aqui dá a resposta para nós do porquê que Ele não deixou. Ele não deixou a erva crescer e Ele não deixou a chuva cair sobre a terra, porque no final do versículo 5 diz assim, ó, não havia homem para cultivar o solo. Por que Deus não deixou essas coisas acontecer? Porque não tinha homem para lavrar. Se não tiver homem, Deus não faz. Eu sei que parece uma heresia, eu sei que parece uma mentira, mas quando fala que se não tiver o homem, Deus não faz, não é no sentido de limitar a Deus em seu poder, em sua soberania, amém? Não é limitar a Deus naquilo que Ele pode ou não fazer, não é isso, não tem a ver com o poder de Deus, não tem a ver com a soberania de Deus, mas tem a ver com uma aliança que Deus fez. Deus decidiu fazer todas as coisas na terra e através da terra, através do homem. Então Deus deixou que o homem cultivasse a terra, que o homem governasse a terra, que o homem dominasse sobre os animais. Foi assim que Deus instituiu. O Senhor, na sua soberania, poderia fazer do jeito que Ele quisesse, e foi assim que Ele determinou. Então, quando nós falamos que se não tiver homem, Deus não faz, não é no sentido de dependência de Deus, amém? Quando diz que se não tiver homem na terra, Deus não vai fazer, não está falando do poder limitado de Deus. Por quê? Porque não existe. Deus não tem um poder limitado. Deus tem um poder ilimitado. Deus tem um poder que é incalculável. A sua soberania, o seu poder, a sua majestade não pode ser comparada nem medida de forma nenhuma. Porque o Senhor é sobre todas as coisas. Então, quando diz que se o homem não tiver, Deus não faz no sentido de honrar a sua aliança com o homem. Diz que na origem das criação de céus e terra não tinha erva brotado e nem a chuva caído. Por quê? Porque não tinha homem para lavrar a terra, para cuidar da terra. Deus nos instituiu como administradores. Administradores do quê? De tudo aquilo que o Senhor faz. Tudo que o Senhor fez é bom e é maravilhoso. Tudo que o Senhor fez é de extrema importância, deixa a gente impactado. A beleza da natureza deixa a gente impactado. A natureza deixa a gente impactado. Os seres vivos deixam a gente impactado. Quando nós vemos a criação perfeita de Deus, nós ficamos impactados. Só que quando nós olhamos um para os outros, mas nós olhamos com os nossos olhos e não com os olhos de Cristo, a gente começa a encontrar defeitos uns nos outros. Mas se você olhar por uma construção total do ser humano, nós vemos que somos perfeitos. Nós vemos que tudo ocorre, tudo faz a sua função da melhor maneira possível. Por quê? Porque Deus é tremendo. Quando Ele fez, Ele sabia o que estava fazendo. Deus não errou, Deus não erra e nunca errará. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu, Ele cumprirá. Assim acontecerá do jeito que o Senhor estabeleceu. Então, para que Deus iria mandar a chuva, ou fazer brotar as plantas, ou até mesmo mandar o avivamento, se não tivesse o homem para lavrar e estabelecer as coisas de Deus na terra? Às vezes nós ficamos entristecidos com as situações,
ficamos, como eu posso dizer, espantados com as lutas, com as adversidades diante de nós. Mas o que nós precisamos entender? Estamos em uma guerra. E não estamos numa guerra apenas política, nós não estamos apenas numa guerra contra nós mesmos, nós estamos numa guerra constante contra os poderes das trevas. Há uma guerra no reino espiritual, há uma guerra nas regiões celestiais. E o apóstolo Paulo nos diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. E por que há uma guerra nas regiões celestiais? Porque nada vai ser estabelecido na terra sem antes ser estabelecido nos céus. A terra é apenas uma imagem do céu manifestando a glória de Deus. Então quando Deus ele manda tudo para a terra, é porque Deus está querendo manifestar o reino do céu sobre a terra. Então se não tem homem para cuidar e para estabelecer as coisas de Deus na terra, por que Deus vai enviar as coisas da terra, as coisas do céu à terra? Para que Deus vai mandar um avivamento que é tão esperado por todos nós? Nós cremos no avivamento e nós oramos e pedimos para vivermos um avivamento. Mas para que Deus vai mandar um avivamento se a igreja não estiver preparada para cuidar das pessoas que vão se render nesse avivamento? Para que Deus vai mandar um avivamento se as pessoas não estiverem, a igreja não estiver preparada para organizar e conduzir essas pessoas no avivamento? Senão vai ficar algo sem freio. Vai ficar algo desorganizado. E no Senhor diz que tudo ao Senhor é com ordem e decência. Se tudo com Deus é com ordem e decência, as coisas celestiais muito mais. Então a igreja, nós somos fundamentais no plano de Deus. Entenda bem, quando eu digo que nós somos fundamentais no plano de Deus, não quer dizer que nós somos a peça mais importante. Não quer dizer que nós somos as estrelas do plano de Deus, não é isso. A estrela do plano de Deus tem nome, e é Jesus Cristo. Jesus é o centro do plano de Deus na terra. Jesus é tudo. Então, o que nós somos? Cooperadores. Como que a palavra do Senhor diz que nós somos cooperadores de quem? De Cristo. Por quê? Porque Cristo é o centro de todas as coisas. Então, Cristo vem à terra e nos deixa um modelo a ser seguido. Cristo deixa uma referência a ser seguida. Quem? Ele mesmo. Então com isso ele nos ensina como cuidarmos das coisas da terra olhando para o céu. Cristo nos ensina como vivemos na terra olhando para o céu. Cristo nos ensina como manifestar o céu aqui na terra. Ele nos faz isso. Ele nos faz entender que Ele é o centro de todas as coisas. E por mais que as tempestades, as circunstâncias estejam ao nosso lado querendo nos derrubar, o Senhor sempre diz: ei, olhe para mim. Se os seus olhos, se a sua mente, se o seu coração estiver firmado em mim, não tem como você desfalecer. Por mais que nós chegamos ao ponto de acharmos que vamos morrer, Ele diz: não, o Senhor providencia o escape necessário para isso. Cristo é tudo que nós temos. Se tiver um homem para lavrar a terra e preparar o solo, então Deus pode mandar a chuva. Deus fez tudo na terra para o homem e fez o homem para ele mesmo. Ou seja, a responsabilidade da terra é do homem, a responsabilidade de prover o homem é de Deus. Tudo que Deus fez na terra serve para quem? Para nós. Se nós cuidamos da terra e essa terra agora dá ali a sua semente, depois dá a sua planta, seu fruto, o que quer que seja. Quando a terra dá, quem se beneficia disso? Deus. Deus come maçã, Deus come uva, Deus come manga? Não. Então quem se beneficia disso? Somos nós. É o homem, a mulher, o ser humano. Aqui quando fala sobre homem, fala sobre o ser humano. Então quem se beneficia disso? O homem. Então tudo que Deus fez na terra é para o homem. E o homem, Deus fez para quem? Para Ele mesmo. Por isso que o Senhor insiste, desde Gênesis até Apocalipse, para que o povo de Deus o adore, para que o povo de Deus se volte para Ele. Nós vemos Deus sempre querendo restabelecer a aliança que o homem, devido ao seu pecado, devido à sua queda, sempre vem quebrando, e Deus vem sempre querendo restaurar a aliança, até que Ele envia o último sumo sacerdote, até que Ele envia agora o amado da nossa alma, até que Ele envia Jesus para selar essa nova e única e superior aliança. Então, Deus ele sempre quer o homem
para que o homem tenha relacionamento com ele. A terra é um presente que Deus deu aos homens. Cuidem da terra e vocês terão o que comer, vocês terão o que viver, vocês terão no que se alegrar. Aí Deus diz assim, agora me sirvam, me obedeça, viva segundo os meus mandamentos, viva segundo os meus preceitos, viva segundo as ordens que eu tenho para você. E é para isso que você foi criado, para ter um relacionamento com Deus, para adorar ao Senhor, para estabelecer essa vontade do céu na terra. Nós somos o ponto onde céu e terra se encontram. Fomos criados do pó da terra, do barro, e Deus soprou no fôlego de vida dentro de nós. Então nós temos um pouco do céu, que é o fôlego de vida de Deus, e nós fomos criados do barro da terra, nós temos a terra. A junção entre céu e terra é em nós. Por isso que Deus quer que a gente governe a terra e adore a Deus, porque esse é o plano. Esse é o plano de céu e terra juntos, estabelecendo o Criador de todas as coisas, estabelecendo adoração e amor a Deus, aquele que criou todas as coisas. Então, Deus agora cria a terra e dá para o homem. Tudo isso é seu. Cuide. É para você. Tenha todos os benefícios necessários. São para vocês. Mas vocês têm um dono. E o dono é Jesus. Deus é o nosso dono. Então Ele quer que nós cuidamos da terra para que possamos aproveitar aqui na terra. Mas lembrando que nós temos uma origem. Lembrando que nós temos um lugar para voltar, que é para o Senhor. E de quem é a responsabilidade, então, de prover para o homem? Deus. Quando nós falamos que a provisão vem de Deus, em que sentido? Em todas as áreas da nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida, Deus pode prover. Deus dá uma paz que excede a todo entendimento. Então, tem a paz que os psicólogos conseguem dar, tem a paz que um bom emprego dá, tem uma paz que uma estabilidade financeira dá, tem uma paz que um bom casamento dá, mas tem uma paz que excede a todo entendimento. E essa paz só o Senhor pode nos dar. Porque é Ele quem pode prover para o homem. As coisas dessa terra podem nos deixar felizes, mas a alegria vem do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria de Deus é estabelecida em nós através do Espírito Santo. É Deus quem pode prover para o homem. Deus já proveu tudo. Deus já proveu tudo o que nós precisávamos. E a provisão de Deus tem um nome. Eu acho que vocês vão acertar. A provisão de Deus. Deus já proveu tudo o que precisávamos. E a provisão de Deus tem um nome. Quem é essa provisão de Deus? Diga aí. Quem é essa provisão que Deus já estabeleceu sobre nós? Quem pode dizer aí qual que é essa provisão que Deus já estabeleceu? Tem um nome. Jesus Cristo. Jesus Cristo é a provisão de Deus para nós. Nós fomos completos em Deus porque Jesus Cristo agora refez a ponte. Havia um abismo entre nós e o nosso Deus e agora é restabelecido isso através de Cristo Jesus. Então a provisão, Deus já proveu tudo e a provisão de Deus tem o nome, Jesus. Quando Jesus disse na cruz, está consumado, Ele disse, já está tudo pronto. Não tem como nós corrermos para outro canto, não tem como nós tentarmos nos encher de outra coisa, não dá. É Jesus. É Jesus em quem? Em tudo. É Jesus no meu casamento, é Jesus no meu trabalho, é Jesus nas minhas finanças. Por quê? Porque eu tenho um dono. E o meu dono é Jesus. E como que eu vejo a vida e como eu faço as coisas, é tudo segundo o modelo que Ele tem para mim. Romanos capítulo 10, versículo 4 diz assim, ó, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. O fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo e agora a vida e o caminho é a partir de Cristo. O que a lei fez? A lei indicava Cristo. A lei a todo tempo apontava para Cristo. Os profetas apontavam para Cristo. E quando as pessoas olham agora para Cristo, ele diz assim, eles estavam certos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tudo está completo, irmão. Na Bíblia não há falhas. Na Bíblia não há contradições.
Existem pessoas que querem pegar a Bíblia e falar que há uma contradição sobre isso, sobre aquilo. Mentira! Mentira do diabo, mentira. A Bíblia, ela é completa. A Bíblia aponta para um Cristo ressurreto que entregou a sua vida e ao terceiro dia ressuscitou e vivo está. E voltará para nos buscar. É isso que está escrito, é isso que vai acontecer. Eu acreditando ou não, é isso que vai acontecer. Você acreditando ou não, é isso que vai acontecer. A palavra é de Deus, mas a missão é nossa. Nós precisamos compreender isso, que a palavra de Deus ela vai sim se cumprir. E Deus colocou o homem dentro desse projeto. Deus colocou o homem dentro desse plano perfeito da salvação. Porque a salvação vem de Deus e ela é alcançada pela graça, através do arrependimento. Nós cremos que o Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador da nossa vida. Nos arrependemos e assim encontramos a salvação, a misericórdia do Senhor. E agora Deus, através de Cristo, nos limpa, nos prepara, nos equipa e nos envia. Então o Senhor diz assim, ó, a minha palavra, ela vai cumprir tudo aquilo que eu disse. Aí o Senhor fala assim, mas eu tenho um plano e eu quero colocar vocês no plano. E ele diz assim, a palavra é minha, mas a missão vai ser de vocês. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí ele diz assim, a responsabilidade não é sua. Ele diz assim, aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. A palavra é dele, mas a missão é nossa. Ele diz assim, deixa comigo, eu me responsabilizo. Se sou eu quem estou te enviando, eu vou dar os recursos, eu vou dar a provisão, eu vou dar a autoridade, eu vou dar o Espírito. Deixa comigo. Aí nós achamos que podemos levar as coisas de Deus de qualquer maneira. Então, consequentemente, nós falamos, se Deus faz tudo, então eu não preciso fazer nada. Não. Não é isso. A palavra do Senhor diz que ele não pode se misturar com coisas impuras. O Senhor diz assim, ó, para nós, ó, a nossa missão. Separe o vil do precioso, o santo do profano. Comece a separar as coisas dentro de você, querido. Comece a separar as coisas dentro da sua casa, da sua família. Comece a separar as coisas. Ei, isso aqui é santo. Isso aqui é santo e é inegociável. Não tem como eu trocar esse princípio, não tem como eu abandonar esse caminho, não tem como eu seguir por outro caminho. Isso é inegociável. Separe o santo do profano. Separe o vil do precioso. Nós precisamos fazer essa separação. Por quê? Porque nós temos uma missão a ser cumprida. E aquele que confiou essa missão em nós, nos amou de uma tal maneira que se entregou por nós. Deus falou, virá o dilúvio, mas precisou abrir um homem para construir a arca. Abrir não, né? Precisou levantar um homem. Deus falou, virá o dilúvio, mas precisou um homem para construir a arca. Se Deus disse que haveria o dilúvio, ele mesmo poderia providenciar a arca. O Senhor mesmo poderia providenciar todas as coisas. Se um grande peixe ficou com Jonas 3 dias dentro do ventre, o Senhor mandava alguns grandes peixes para segurar aquele povo lá dentro. Mas não, ele olhou para o homem e falou assim, bom, vamos olhar na terra, vamos ver se a gente acha alguém. E achou Noé, um justo. Ele disse assim, ele é justo, eu vou confiar essa missão a ele. Então confiou a missão a Noé. O Senhor tinha uma palavra, vai vir o dilúvio, vai destruir tudo com água, mas espera, tem um homem ali, e eu quero continuar essa missão através dele. Um homem justo, íntegro, reto diante de Deus. E ele viveu a missão que o Senhor tinha para ele. Deus falou, vou libertar os hebreus do Egito, mas foi necessário um homem, guardado desde o ventre para fazer este trabalho. Tudo que Deus faz na terra, ele faz em conjunto com o homem. Se você parar, não vai acontecer. Entenda bem, o Senhor tem uma missão e ela vai se cumprir. E ele quer usar o homem para isso. Todas as vezes que Deus fez coisas extraordinárias na Bíblia, nós vemos o relacionamento de Deus com o homem. Nós não podemos abortar a missão. Nós não podemos falar assim, eu não quero ter envolvimento com a missão de Deus. Nós não podemos dizer, eu não quero ter envolvimento com as coisas de Deus. Não existe isso. Quando entregamos a nossa vida a Cristo, ele se torna o nosso dono. E se ele é o nosso dono, é ele quem dá as diretrizes.
É o Senhor quem vai dizer o que nós devemos ou não fazer. Deus não trabalha com desperdício. Deus não te chamou, te escolheu e quando você aceitou a Jesus, ele ficou pensando, e agora? O que eu vou fazer com fulano? O que eu vou fazer com ciclano? Não. Quando ele te chamou, ele já sabia o que ele iria fazer com você. Quando ele te chamou, ele já bem sabia tudo que ele iria fazer e realizar através de você. Você precisa reagir àquilo que você recebe do céu. Você precisa dar uma resposta para aquilo que o céu está derramando sobre a sua vida. Se o céu está derramando vida sobre você, dê uma resposta. Leve essa vida a outras pessoas para que eles também possam beber dessa água. Deus não trabalha com desperdício, Ele não quer que você se encha e fique aí obeso espiritualmente falando, mas que não tenha coragem de estender a mão para ninguém. Deus não quer que você seja assim. Deus quer que você cresça espiritualmente para que você tenha força para lutar também contra principados e potestades e ajudar os seus irmãos a sair daquela situação e ajudar aqueles que não conhecem a Cristo a sair dessa situação. Você é um soldado de Cristo e foi enviado para uma missão. Não desista. Ele faz o mais difícil. Ele deixou a grandeza dele para viver a nossa pequenez. E tudo o que ele pede é que eu deixe a minha pequenez para viver a grandeza dele. Olha só, que loucura. O mais difícil é Deus quem faz a todo instante, a todo momento. E o que ele fez? Ele estava pleno em sua majestade. Ele se esvaziou de toda a sua grandeza e veio viver a nossa vida. Ele veio passar aqui na terra como um homem comum e viver a nossa pequenez. E aí o que ele fez? Ele pede para que eu e você deixe a nossa pequenez e viva a grandeza dele. E como que nós podemos viver a grandeza de Cristo? Sendo um embaixador de Cristo nessa terra. Sendo um representante dos céus. Se alguém quiser falar sobre as coisas celestiais, precisa procurar um representante. E eu e você somos um representante do céu aqui na terra. Por isso que a nossa vida, ela precisa ser uma vida pautada em santidade, em reverência, em adoração ao Senhor. Para quê? Para que quando as pessoas se interessarem por esse assunto, para quando essas pessoas forem confrontadas pelo Espírito Santo e forem agora convencidas de seus pecados, eles possam procurar alguém que possa falar para eles sobre este lugar. E somos nós, os representantes do Senhor aqui. O que ele está dizendo é, pegue a mente de Cristo, essa mente é melhor. E você vai pensar melhor, vai amar melhor, vai fazer melhor. Ter a mente de Cristo é pensar melhor, é ver melhor, é amar melhor. Ter a mente de Cristo é o melhor que nós podemos fazer. Tem tanta gente que gosta de sofrer, que ama a ilusão, ama o problema. Você precisa perder a sua vida. Tem gente que gosta do problema. Tem gente que ama uma ilusão. Tem uma terra esperando para ser lavrada. E tem uma chuva sendo retida, esperando por você. Tem uma chuva esperando você se posicionar. Onde estão os homens que vão trazer a chuva para essa terra? Porque nós falamos no início que a erva não tinha crescido e não havia chuva. Porque não tinha homem para lavrar a terra, para cuidar, para preparar a terra para a chuva. E onde estão essas pessoas? Onde estão as pessoas que vão trazer a chuva? Onde estão os homens que vão trazer a glória de Deus para suas casas, para suas cidades? Onde eles estão? Deus não desperdiça unção, irmão. Desculpe. Deus não desperdiça unção. A unção que Deus derramou sobre você não tem a ver só com você, tem a ver com a sua cidade. Quando ele diz para pregar o evangelho, ele não diz para pregar só em um lugar, ele diz o nome de cidades. As cartas não são ditas para pastores específicos, mas são cartas com nome de cidades. Em Apocalipse, as 7 cartas são para 7 igrejas e são 7 cidades, são 7 lugares. O apóstolo Paulo envia suas epístolas e algumas delas são para cidades. Não está falando apenas com um homem, está falando com todo um ambiente.
Todo um ambiente que precisa ser governado pelos homens e mulheres de Deus que vão se posicionar para isso, para trazer a chuva de Deus. O que representa a chuva na Bíblia? Representam bênçãos de Deus. Homens e mulheres que vão mover os céus ao ponto das bênçãos e as chuvas de Deus descerem sobre aqueles lugares. Não podemos ser egoístas de querermos as chuvas de Deus somente para nós, ou somente para a nossa casa, não. Nós estamos aqui para governar sobre a terra. Nós estamos aqui para ser agora a referência do céu. Então como que nós fazemos? Nós atraímos a chuva de Deus para todo um lugar. Deus tem responsabilidade com quem tem compromisso com Ele. Nós achamos que Deus tem a obrigação de ter responsabilidade com todas as pessoas, e não é assim não, querido. Deus tem responsabilidade com quem tem compromisso com Ele. Se você tem compromisso com Deus, Deus tem responsabilidades para você. Deus tem responsabilidades para você e através de você. Deus quer cumprir a missão dele e Ele conta comigo e com você. Conta comigo e com você. Mas quer participar disso intensamente? Tenha responsabilidades com o Senhor e Ele terá com você também. Tenha compromisso com Deus e Ele terá com você também. Em nome de Jesus. Obrigado. Toma uma aguinha. Quando nós vemos a questão de que o profeta Elias agora profetiza e diz que durante 3 anos e meio não haverá chuva. Amém? Agora nós vamos entrar na chuva. Até agora foi só uma introdução. Agora nós falaremos sobre a chuva de Deus. Quando Elias agora se levanta e diz que durante 3 anos e meio, segundo a sua palavra, não cairia uma gota de chuva do céu. O que houve durante esse período? Não choveu. O Senhor teve agora compromisso com Elias, porque Elias tinha responsabilidades com Deus. A responsabilidade que Elias tinha com Deus gerou esse compromisso do Senhor com ele. O Senhor disse assim, se o meu profeta disse, eu vou acatá-lo. E disse assim para ele depois, né? Você terá dificuldades por isso. Que no entanto, mais para frente, nós vemos Elias agora sendo sustentado pelos corvos, porque não tinha mais água. Tudo bem. Então agora ele dá-lhe uma palavra e o Senhor, porque o Senhor tem compromisso com ele, o Senhor faz essa palavra se tornar um decreto, onde não choveu durante todo aquele período. Mas agora Elias vê que está tudo muito ruim e agora ele começa a orar pela chuva de Deus. Só que olha que engraçado, quantas vezes Elias falou que não iria chover? Uma vez. Quantas vezes Elias orou e pediu para que o seu servo fosse para ver se estava subindo ali uma pequena nuvem? 7 vezes, né? Se não me falha a memória. Então, agora, olha que engraçado. Um decreto ali na sua, vamos dizer, na sua ira santa de Elias, foi uma vez que ele precisou falar. Mas agora para ele se quebrantar e mudar a história daquele lugar, não, já precisou de um pouco mais. E assim é na nossa vida. Durante algum tempo nós demos alguns decretos diante de pessoas, de situações, e agora nós queremos mudar essa história. E para mudar essa história, nós vamos precisar de um pouco mais de esforço, de um pouco mais de renúncia, de um pouco mais de quebrantamento, para que possa mover os céus e a vontade de Deus ser estabelecida. Ai, ai. Elias então agora ora a Deus e pede para a chuva de Deus ser derramada. Qual é a posição que Elias está ali? Elias está prostrado ao chão com a sua cabeça entre os seus joelhos. E o que significava a posição como ele orava? Era de alguém que estava gerando algo. Alguém que estava gerando, clamando ao Senhor. E o que acontece durante esse clamor de Elias foi algo tão profundo que Deus não criou a nuvem, não tinha água. Deus criou os céus e a terra, mas não criou a nuvem ali. E a nuvem se forma do quê? Das águas que evaporam da terra, certo? Se formam as nuvens. Como Elias então gerou uma nuvem se não havia água? Como então que ele pôde mover os céus ao ponto de criar uma nuvem se não tinha água?
Claro que profeticamente falando, né? Elias gerou aquela nuvem através das suas lágrimas. A água vinha das lágrimas de seus olhos, né? Um coração quebrantado diante do Senhor. Homens e mulheres que estão chorando, Deus vai evaporar as suas lágrimas e elas vão se transformar em nuvens que voltarão para você na forma de chuva. Lembra que a chuva de Deus é bênção do Senhor? E aí eu te pergunto, como que você está gerando as nuvens dentro da sua casa? Como que você está gerando as nuvens sobre a sua família? É através de choro? É através de quebrantamento? É através de disposição para estar com o Senhor? Essas suas lágrimas vão evaporar, vão se tornar nuvens, que irá cair a chuva de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, e assim mudar toda essa história. E assim mudar toda essa situação. Oração relâmpago não promove chuva. Só faz barulho. O que provoca chuva é a oração que você gera. Às vezes nós estamos diante de uma circunstância, de um problema, diante de uma situação que precisa ser transformada. E nós fazemos a oração relâmpago. Quem aí sabe qual é a oração relâmpago? A oração relâmpago é aquela que talvez você até grite, você até fale alto, mas é algo muito rápido. Senhor, eu preciso disso, meu Deus, o Senhor é meu Deus. E pronto. Não. A oração que vai gerar essa transformação é uma oração que nós vamos gerar dentro de nós, uma intercessão constante. É um espírito de oração que nós vamos manter a todo instante. Quando Paulo disse, orai sem cessar. Aí a gente fala, mas como que eu vou ficar 24 horas do meu dia ajoelhado orando? Não. Esteja ali, ó, em espírito de oração, a todo instante, a todo momento, gerando aquela história, gerando aquela oração diante de Deus. E quando você gera essa oração, você gera isso dentro de você, diante de Deus, Deus transforma isso em chuva, para que a sua casa seja abençoada, para que a sua situação mude. A terra está seca, não tem água para gerar chuva, mas se você estiver orando com lágrimas, isso gerará chuva. Nós precisamos gerar, nós precisamos estar dispostos e disponíveis em fazer. Assuma a responsabilidade, assuma o compromisso, pare de jogar a responsabilidade para o outro, pare de dizer que isso ou aquilo não acontece porque o outro, porque não. Chame a responsabilidade. Você é um representante do céu na terra. Você é um representante. Então você precisa exercer aquilo pelo qual você foi chamado. Joel capítulo 2, versículo 17 diz assim: que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer pelos povos: onde está o Deus deles? A nossa oração, ela tem que ser gerada com choro, mas uma oração consciente, dizendo: Senhor, poupa o teu povo, poupa a gente de passar por tudo isso, e assim o Senhor providenciará o escape, a proteção. O prover vem de Deus. Não fique observando, faça alguma coisa. Se você estiver agindo, Deus ouvirá. Você precisa agir. Deus não responde perguntas, Deus responde respostas. Quando nós respondemos a Deus, então Ele responde a nós novamente. Deus não quer que a gente chegue diante dEle com uma lista de pedidos e somente peça, fale. Não. Ele quer que você responda aquilo que Ele já disse. Se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Se nós ouvirmos a voz de Deus, nós temos que ouvir e obedecer. A palavra ouvir no seu original tem os dois sentidos. Ouvir e obedecer é a mesma palavra. Por quê? Porque quando Deus diz assim: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus, ele não entende, não tem como. Nós entendemos que Deus está nos pedindo, não. Quando Deus fala ouve, Ele já está dizendo ouça e obedeça.
Quem é louco de ouvir a Deus e não obedecer? Não fique observando, faça alguma coisa. Se nós lavrarmos a terra, o céu virá. Se você fizer o que é devido, aquilo que é para você fazer, então o céu virá. Deus quer alinhar você com o céu. O Senhor, Ele quer fazer. O Senhor, Ele quer mostrar que Ele pode. Eu sei que é um modo, né, poético de falar assim, né? Como Deus é exibido. Como Deus gosta de mostrar a sua grandeza e o seu poder. Quando ele descia no monte para falar com Moisés, ele não apenas descia numa nuvem, não. A Bíblia diz que o monte tremia, fumegava, era trovões e relâmpagos. Ele gosta. E isso é muito bom. Ele poderia falar com Moisés de qualquer lugar, mas não. Ele incendiou uma sarça e a sarça queimava, mas não era consumida. Ele gosta de fazer isso. Ele podia livrar o povo dos egípcios de qualquer maneira, mas ele disse, não, atravessa o mar aqui é seco. O Senhor gosta de fazer essas coisas extraordinárias e sem explicação. Então não se limite. Não se limite no que Deus quer fazer, não faça isso. A pergunta é, para tudo aquilo que você quer viver na sua casa, na sua família, você está lavrando a terra para isso? Para tudo aquilo que você almeja viver com o Senhor, você está trabalhando para isso? É uma loucura. Às vezes esperamos uma colheita sobrenatural de coisas que nem semeamos. Às vezes estamos esperando uma provisão, um agir de Deus sobrenatural por coisas que o nosso coração está muito longe disso. Nós não podemos ter essa mentalidade. Nós temos que ter uma mente renovada, mas renovada ao ponto de ela ser parecida com a de Cristo. Quando as pessoas olham para nós, o que eles estão vendo? Será que eles estão vendo a imagem de quem? Será que eles estão vendo a imagem do nosso eu? Será que eles estão vendo a nossa vontade? Será que eles estão vendo o nosso orgulho? O que será que eles estão vendo em nós? Será que eles olham para nós como pessoas que podemos ajudá-los? Será que eles olham para nós como pessoas que podem matar a sua sede? Jesus é a fonte da água viva. Ele disse, quem beber de mim jamais tornará a ter sede, quem beber da água da vida. E talvez nós estamos andando com os nossos cântaros cheios d'água, estamos transbordando de unção, de graça, envolvidos na glória de Deus, enquanto as pessoas estão morrendo de sede ao nosso lado. E não estamos baixando o nosso cântaro e dizendo, beba dessa água, e você nunca mais tornará a ter sede. Tenha ousadia, irmão. Viver com Cristo é viver uma loucura do Evangelho, porque é assim que diz a palavra, que a pregação da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para aqueles que estão sendo salvos, é poder de Deus. É poder de Deus. Como que a gente não vai ficar valente sabendo que o Senhor está nos dando poder, autoridade, autorização para cumprir o Evangelho, para estabelecer a bondade de Deus? Como que a gente não fica valente? Como que às vezes a nossa maior luta como cristão é um jejum, uma oração, uma consagração, uma leitura bíblica? Que loucura, irmão, que loucura. Jesus disse que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. E sabe o que é triste? É ver os irmãos interpretando esse texto e dizendo que o amor do mundo que vai se esfriar. Não, Deus não tem compromisso com o mundo, porque o mundo não tem compromisso com Ele. Deus não tem compromisso com o mundo, porque o mundo não tem compromisso com Ele. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então a palavra de que o amor de muitos se esfriariam não é para os de fora, é para os de dentro. E o que é o seu amor esfriar? O seu amor esfriar é você não estar mais queimando de amor por ele como no início. E ele disse lá em Apocalipse, lembra-te de onde você caíste, volta lá e arrepende-te. Porque eu tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. Sabe qual está sendo a maior dificuldade nos últimos dias?
lavrar a terra. Nós queremos a chuva de Deus, nós anseiamos pela chuva de Deus, mas não queremos lavrar a terra, não queremos colocar a mão no arado. E sabe por que nós não queremos colocar a mão no arado, irmãos? Porque nós sabemos o que diz aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para entrar no reino de Deus. Nós sabemos que a palavra diz isso. E porque nós sabemos que a palavra diz isso, é que a gente não quer colocar a mão no arado. Porque a gente está com receio de olhar para trás. Para seguir com Cristo, sabe o que nós precisamos fazer? Quebrar os retrovisores. Não olhe para trás. Há apenas um caminho. Siga nele. E ele não é largo, ele é estreito. Por quê? Porque ele quer te moldar. Para que quando chegar lá na frente você esteja apto para entrar. Nós precisamos desejar ao Senhor mais do que tudo. Viver com Cristo não tem a ver com posição, não tem a ver com status, não tem a ver com bênçãos materiais. Viver com Cristo é entender que nós estamos aqui de passagem e precisamos fazer o melhor que nós pudermos. Mas o céu, ela é a nossa origem. Lá é a nossa origem. Lá é o nosso lugar. Mas o que eu posso fazer aqui? Ser alguém que gera chuva sobre a vida das pessoas. Eu posso ser aqui um agente enviado de Deus para gerar chuva sobre as famílias, chuva sobre a casa, chuva sobre o bairro, chuva sobre toda uma cidade, chuva sobre a nação, chuva sobre as nações. Por quê? Porque a nossa oração não tem limite. Deus não disse assim, ó, Rodrigo, você mora em Guaianazes, então ore apenas por Guaianazes. Ele disse, não, ore por todos, em todos os lugares, que a sua oração vai alcançar até os confins da terra. É para a gente ficar valente com Jesus. É para a gente ficar valente com Jesus, irmãos. É entender que muitas das vezes nós estamos enfrentando dificuldade no nosso dia a dia, porque a gente não está gerando em nós a chuva de Deus. Existem problemas que poderiam ser evitados por nós. Existem problemas que a gente poderia nem entrarmos nele. Mas o que vai ser o antídoto desse problema é a oração, é o jejum, é a consagração, é a busca por Deus. Buscai-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Se nós buscamos a Deus, irmão, metade, 90% desses problemas terrenos aqui estão resolvidos. Porque os outros 10 somos nós mesmos que causamos. Ai, ai. É uma luta. É uma luta. Mas o Senhor disse que não nos deixaria só. E isso já é muito bom. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, meus amados? Que a glória de Deus possa nos envolver. Não desista de ninguém, por favor. Não desista de ninguém. Não desista daquele que dá muito trabalho, não. O Senhor bem sabe o que vai fazer com ele. Não desista. Vale a pena. Vale a pena servir a Jesus. Vale a pena, irmão. Vale a pena aprender a lidar com ingratidão. Vale a pena. Porque um dia nós fomos ingratos. E agora a gente tem que estar disposto e disponível a passar por isso para gerar em Deus uma chuva abundante. Sobrenatural. Nós temos que ser pessoas que temos o acesso com o coração de Deus ao ponto de falar, Senhor, aqui está muito seco, manda uma chuva aqui, Senhor. E o Senhor derramar uma chuva abundante sobre aquele lugar, sobre o bairro, sobre a cidade, sobre o trabalho, sobre todas as coisas, irmãos. Os tempos não serão fáceis. Vai ficar mais difícil. Mas quanto mais difícil fica, mais o cumprimento da palavra de Deus vai se estabelecendo. Quanto mais fica difícil, mais nós estamos sendo moldados segundo a imagem e semelhança do Senhor para viver aquilo que Deus tem para nós. Deixa a chuva de Deus te limpar. Deixa a chuva de Deus te lavar. Deixa a chuva de Deus te curar. Não crescia nada. E não caía chuva do céu, porque não tinha homem para lavrar a terra. Porque Deus não trabalha com desperdício.
Se tudo crescesse e houvesse chuva e não tivesse quem cultivasse, quem cuidasse de tudo aquilo, muitas coisas se perderiam. Então chegou um tempo sobre nós, o tempo da grande chuva de Deus. Mas antes dessa chuva ser derramada sobre nós, o Senhor está querendo homens e mulheres que vão estar dispostos e disponíveis a pegar na ferramenta, a pegar na enxada, a pegar na pá e trabalhar a terra arduamente, sem cessar, sem procurar recompensa própria, sem procurar reconhecimento, apenas fazendo sobre a terra aquilo que o Senhor quer que você faça, para que quando Ele mande a chuva, a colheita seja espantosa. A colheita de Deus só vai ser espantosa quando o nosso trabalho for firme no Senhor. Sabendo que Ele, o Senhor Jesus, é digno do trabalho árduo. É Ele quem vai fazer a colheita. Ele disse assim, ó, os campos estão brancos, estão preparados para a colheita. Aí disse assim, ó, manda o dono da seara mandar mais trabalhadores, porque grande é a seara e poucos são os trabalhadores. Ele não disse isso para o encarregado, ele disse, manda o dono, ore ao dono da seara, que ele enviará mais trabalhadores. Nós precisamos fazer aquilo que o Senhor disse que a gente tem que fazer. Vamos fazer parte dessa missão em nome de Jesus. Não vamos ficar fora daquilo que o Senhor está fazendo. Ouça o barulho de chuva. Foi isso que Elias disse. Ouça o barulho de grande chuva. Será que os nossos ouvidos estão atentos ao ponto de ouvir o barulho de grande chuva? Se nós estivermos ouvindo o barulho de grande chuva, então nós devemos acelerar o nosso trabalho sobre a terra, para que quando a chuva vier não nos pegue desprevenido. Há um ruído e um barulho de grande chuva, mas agora o barulho em nosso meio tem que ser de ferramenta trabalhando, tem que ser de preparação sobre a terra, para que a nuvem do Senhor venha e a chuva complete o que precisa fazer em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. O Senhor é bom. Louvado seja Deus. Amém? Quero orar aqui com você para que a gente possa encerrar. Esses últimos dias têm sido dias de grande alegria, né, para nós aqui do ministério, para a glória de Deus. O Senhor tem sido presente e tem feito coisas extraordinárias. E nós estamos como quem sonha, né? E vivendo os sonhos que Deus tem para nós. Que toda honra, toda glória, tudo seja dado a Jesus. Que tudo que a gente possa fazer, possa ser para engrandecer o nome de Jesus. Amém, tia? Te amo, viu? Deus abençoe. Que a gente possa sempre contribuir com o nosso melhor. E o nosso melhor não tem a ver com posições, amém? O nosso melhor tem com um coração sincero, disposto a servir. Um coração salvo deseja salvar. Um coração salvo deseja servir. É assim que nós precisamos entender, em nome de Jesus. Amém? Dentro de pouco tempo nós teremos grandes novidades acontecendo para a glória do Senhor. Então eu quero que você, durante essa semana, você ore por alguém. Seja boca e resposta de Deus na vida de alguém. Tire alguém do buraco, em nome de Jesus. Nós estamos aí com uma grande dificuldade, uma grande luta, irmão, com tudo que tem acontecido. Não perca suas amizades por isso. Não perca suas amizades por questões políticas ou qualquer outro tipo de questão. Não perca as suas amizades, o seu vínculo com o Senhor por qualquer outro tipo de coisa. Existe um só Salvador e é Cristo Jesus. E Ele estando dentro do nosso coração, irmão, acabou. Você e Deus já é a maioria. E que Jesus possa fortificar você nessa caminhada. Mantenha os teus olhos fixos em Cristo Jesus e você verá grandes coisas que Ele fará em você e através de você, para a glória de Deus. Vamos orar? Se você puder, feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Muito obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu Espírito.
Pai, que em nome de Jesus Cristo, que se nós tivermos que perder todas as coisas, que assim seja, mas que nós nunca venhamos perder a Tua presença, o Teu Espírito, a nossa salvação, ó Pai. Coloca em nossos corações novamente, Senhor, o desejo e o amor pelo princípio da Tua palavra, pelos princípios espirituais, pelos princípios estabelecidos pelo Senhor. Que nós não sejamos pessoas irresponsáveis, que nós sejamos pessoas coerentes, maduras, mas que o Teu Espírito, Senhor, nos governe em tudo que nós venhamos fazer. Que nós venhamos ter o amor pela Tua palavra, que nós venhamos amar o Senhor acima de todas as coisas. Que o Teu Espírito Santo nos encha de uma tal maneira, Senhor, ao ponto de nós conseguirmos transmitir, Senhor, a Tua beleza, exalar o Teu bom perfume e ter a mentalidade de Cristo. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada, Senhor, pois sem Ti nós nada podemos fazer, mas com o Senhor nós podemos todas as coisas. O Senhor é um Deus poderoso que nos fortalece e não há impossível para o Senhor. Então, ó Pai, se há alguma causa que o homem não consiga fazer, que o Senhor possa intervir com as Tuas mãos. E se há alguma causa, ó Pai, que o homem possa realizar e faz parte da Tua missão, capacita cada um deles, para que quando eles conseguirem, eles não deem a glória para ninguém, somente para o Senhor. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Domingo nós temos culto às 9 horas, aqui na rua Capitão Lopes de Carvalho, número 18, durante pouco tempo, porque nós temos aí, para a glória de Deus, um novo local para estabelecermos as nossas reuniões. Que Jesus seja louvado por isso. Esse é o nosso caminhar. Então, em nome de Jesus, que você possa vir no domingo às 9 horas da manhã, traga alguém com você, amém? Esteja aqui para participar conosco do nosso Café e Palavra. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, fiquem na paz, Deus abençoe, amém e amém.